Alô, boa tarde. Esse jogo importante que vai ter no final de semana. É um confronto na Série B, até falei com o Rodrigo essa semana, mas com dois times de Série A. Tem nesse estádio lotado, jogo difícil, eles com atenção redobrada e o Grêmio podendo encostar de vez no próprio Bahia. Queria que falasse sobre esse jogo importante, o que vocês estão pensando e o clima que vocês vão enfrentar lá em Salvador. Olha, primeiramente, fico muito feliz com a última atuação que a gente teve, porque a gente vinha devendo um pouco disso dentro de casa ainda, jogar um pouco mais em cima do adversário, criar mais oportunidades, ter um domínio real da partida. Por mais que o resultado tenha sido 1-0, a gente criou, a gente teve um jogo bem seguro, um jogo com propriedade mesmo. E isso já dá uma animada para que a gente possa sair e continuar com esse tipo de atitude. E é um jogo muito difícil, o time do Bahia é um time jovem, um time que tem bons jogadores, e a gente sabe da dificuldade, mas como eu sempre falo, é o Grêmio, e o Grêmio tem que ter atitude independente do planeta que jogar. Então é um jogo que a gente sabe da importância, um jogo que nos concretiza real no G4, onde pode abrir mais pontos, e isso a gente tem que ter na nossa cabeça, que conseguindo um bom resultado lá, a gente entra de vez, não só pelo G4, mas pelo campeonato. Diego, você é o grande artilheiro do time do Grêmio, não é de hoje. E o debate que se tem, talvez a crítica que se faça ao time, é a baixa produção ofensiva, o número de oportunidades que os jogadores dão para você marcar. Você tem uma, duas, às vezes 3 oportunidades para o jogo, e se não faz, o Grêmio acaba tendo dificuldades de conseguir a vitória. Eu queria saber de você, porque o Roger já foi questionado justamente sobre o que falta para o centroavante ser mais alimentado. A gente sabe que quando a bola chega lá na frente, normalmente você consegue fazer. Mas o que falta para ter mais oportunidades, para o Grêmio se tornar mais criativo na avaliação daquele que precisa dessa bola? Olha, se dependesse de mim, sem dúvida, eu sou um cara que eu gosto de combinação, eu gosto de tabela, mas a gente vem de uma reformulação muito grande, né? Onde mudou muito o jeito de jogar. A gente tinha grandes jogadores assim que gostavam muito dessa bola, da posse de bola. Então o Grêmio era uma equipe que poderia até não ter tantas infiltrações, tantas oportunidades, mas era uma equipe que tinha 70%, 80% da bola, dependendo das partidas. E mudou isso, mudou muito, e a prioridade é ter um jogo de segurança, e você pode ver que a gente sofre para fazer gols, para ter grandes oportunidades, mas é uma equipe que não sofre tanto com os adversários, assim, toma poucos gols. Então você tem que dar prioridade a alguma coisa, e a gente tem uma defesa muito sólida, e muitas das vezes as oportunidades que criam tem que fazer o gol, e a gente sabe dessa responsabilidade. E como eu disse, fiquei muito feliz porque a gente teve uma partida que criamos mais, que jogamos com um pouco mais de propriedade em cima do adversário e sofremos muito pouco. Então isso já me ajuda bastante para que as oportunidades apareçam com mais frequência. Ô Diego, você falou da atuação na última partida, o Grêmio garantido no G4 por pelo menos mais uma rodada. O quanto que esses dois fatores dá de confiança para o elenco para que não haja mais oscilações na Série B? Olha, a oscilação, infelizmente, ela vai acontecer. Vai acontecer porque a gente vem jogando de uma maneira, e nessa última partida mudamos o jeito de jogar, e espero que a gente consiga manter esse jeito de jogar com propriedade, com muita qualidade, para aí sim ter uma sequência e a gente conseguir ter essa posse de bola, ter essa efetividade no ataque, e conseguir manter assim
porque, como eu disse, para mim é maravilhoso ter jogadores de qualidade mais próximos, porque as oportunidades elas vão aparecer muito mais. Então, espero que isso aconteça e a gente mantenha essa tranquilidade, porque se não acontecer, infelizmente, as coisas vão mudando e a gente tem que acertar, porque o que a gente quer é um objetivo só, que é primeiro subir e depois ganhar esse título. Ô Diego, ainda nessa questão de confiança, não só para o desempenho dentro de campo, mas também na questão emocional do grupo de jogadores. A gente viu que ficou evidente no início da competição que tinha um peso estava muito grande em cima dos atletas, né, e parecia que a ansiedade estava muito mais forte. Está diminuindo, a gente nota, mas nesse último jogo ainda teve alguns momentos de instabilidade. Como é que vocês, principalmente esses jogadores mais experientes, as lideranças do grupo, conseguem trabalhar isso com esses jovens que estão levando essa pressão, que estão carregando essa pressão junto do time também? Olha, eles vão criar casca, isso é normal. São jogadores de qualidade, mas muito jovens e carregando um fardo grande. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente ganha maturidade na nossa profissão. É difícil porque o escudo que eles carregam é muito grande. E é sem demagogia nenhuma, é sempre muito difícil isso, porque quando você joga em casa, ainda mais contra algumas equipes, se o Grêmio ganhar é obrigação, se o Grêmio perder é uma coisa fora do comum, é pancada de tudo quanto é lado que você recebe. Então os adversários vêm com uma tranquilidade para jogar aqui, porque se eles fizerem uma excelente partida e perder, tá ótimo. Se ganhar é uma coisa de outro mundo. Então, eles jogam com a responsabilidade, zero de responsabilidade. E a gente tem que botar tudo isso nas costas e fazer uma grande partida e vencer a partida, porque quando a gente joga dentro de casa, ainda mais por questão de estar na Série B, todo mundo acha que a gente tem a obrigação de fazer um jogo, de ganhar de 4-0, 5-0 e virar o primeiro tempo para o segundo já com tudo resolvido. E infelizmente o futebol não é assim. Então eles estão ganhando casca sim, as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer. Muitas das vezes é um pouco mais fácil jogar fora de casa, que jogam com um pouco menos de pressão, mas eles têm que acostumar, porque por mim eu quero jogar sempre dentro de casa, até porque meus números aqui dentro é muito melhor e eu me sinto muito à vontade jogando dentro da minha casa. Então, por mais que tenha essa pressão, a gente tem que fazer por onde e só trabalhando que a gente consegue reverter isso. Diego, boa tarde. Tu falou de números agora e se por um lado o Grêmio vive uma pressão como clube, tu também, querendo ou não, está pressionado como jogador dentro de campo, tu tem números absurdos no Grêmio, né? 16 gols na tua primeira passagem, agora 64 gols, 80 gols no total, maior artilheiro do século, passou vários jogadores, maior artilheiro da Arena. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre os teus números, né, em relação à tua carreira, não só no Grêmio, mas a tua carreira como um todo. Tu foi um cara que foi mudando de posição, foi fazendo cada vez mais gols e por mais que hoje tu viva uma dificuldade com o clube, tu vive uma ascensão também dentro da carreira com números, né? O cara que por onde passou fez gols e não passou por poucos lugares, só passou por grandes clubes brasileiros, né? Queria que tu falasse um pouco dessa tua conquista pessoal e como que tu usa isso dentro do vestiário para dar aquela motivada, conversar com a gurizada que está subindo e poder ser um espelho para eles também nesse sentido, né? Cara, eu brinco com eles aqui, eu falo, eu tenho a minha responsabilidade, eu sou artilheiro da equipe, mas as coisas acontecem para mim com naturalidade, eu não tenho pressão para mim, eu não ligo para números, eu fico sabendo quando está muito próximo, porque sempre sai alguma coisa do tipo. E eu sou um cara que, se eu tiver de frente pro gol e a coisa mais fácil é rolar pro lado e o meu companheiro fazer o gol, para mim tá de bom tamanho, porque o mais importante é a gente vencer. Sempre foi assim. Eu falo isso para eles. Falo, você vai ser consagrado
tanto se fizer o gol, como se fizer a jogada do gol. Então as coisas têm que acontecer em prol do Grêmio. Então, para mim, sempre foi muito nítido isso. E a minha função, as coisas acontecem com naturalidade, né? Eu sou o que mais joga próximo ao gol e dependo bastante dos meus companheiros para que isso aconteça. E quando acontece, eu estou preparado e me preparando cada vez mais para fazer a coisa acontecer. Diego, você disse há pouco que para ti é maravilhoso ter jogadores de qualidade mais próximo porque as oportunidades aparecem mais. O Campaz jogando atrás de ti, encostando mais perto, é uma maneira de essas oportunidades aparecerem mais? O que tu achou desse esquema com o Campaz nessa função? E se me permite mais uma, o torcedor deve se acostumar em até o final da Série B, se preocupar mais em ganhar do que em cantar? Ou também é necessário melhorar a qualidade das atuações? Olha, em relação ao que eu falei de ter jogadores de qualidade, sem dúvida, porque é mais um jogador de meio, é mais um jogador que se aproxima. E o Campaz é um grande jogador e tem um poder de finalização diferenciado. E é mais pela função, né? Porque nós temos outros grandes jogadores que têm condições de jogar também. E a função é que joga com um jogador mais próximo. Não só eu, como pro Ricardinho, pro Elias, para quem tiver na função, é bem mais interessante ter jogadores mais próximos, porque um puxa pro outro e tem um pouco mais de ajuda nesse quesito de fazer os gols. Sobre encantar e ganhar. Encantar é uma coisa que o Grêmio vinha há muito tempo jogando de uma forma que encantava, né? Que posse de bola e amassando os adversários, ainda mais dentro de casa. E como eu disse, houve essa reformulação e as coisas não são mais dessa maneira. E hoje a gente é um time aguerrido, um time que, se você vê, corre o tempo inteiro atrás da bola para marcar, para jogar. E não tem mais aquela forma de jogo, mas a equipe busca sempre o resultado. Então o mais importante hoje é a gente consolidar, conseguir as vitórias e jogar como Grêmio. Sempre foi assim, com espírito aguerrido, não desistir. Esse escudo diz muito isso. Diego, boa tarde. Falando sobre colegas, sobre reforços, essa semana vocês todos tiveram um reforço muito importante, né, do Lucas Leiva. Você foi colega dele aqui no Grêmio em 2007. Na sua experiência como colega do Lucas, claro que a carreira dele dispensa comentários e a representatividade para esse momento também, mas você que já foi parceiro dele, o que acha que ele pode agregar, além de dentro de campo, é claro, para o vestiário, para o momento do Grêmio, que sofre algumas pressões a partir aí do mês que vem? Olha, o Lucas ele agrega muito, né? Primeiro porque conhece muito bem a casa, né? Um jogador de muita qualidade, que dispensa comentários. E mais um jogador dentro de campo, que a torcida deposita muita confiança. Então isso dá uma tranquilidade, porque vai pegar muito na bola, vai passar tranquilidade, e o torcedor com certeza vai estar eufórico para vê-lo jogar, e isso faz com que dê uma acalmada na torcida e faça com que eles só pensem em nos apoiar, como eles já fazem, mas apoiar cada vez mais e dar essa tranquilidade para que quem se sinta um pouco mais pressionado tenha essa paz e possa fazer o melhor para que a gente consiga as vitórias. Boa tarde, Diego Souza. O Grêmio agora conseguiu uma folga no G4, tem jogadores chegando agora, vai se reforçar, e no segundo turno os principais adversários diretos são todos na arena. Tu que pediste o carinho da torcida no jogo contra o Sampaio Corrêa, tu enxerga no segundo turno com jogos decisivos em casa, consolidado no G4 com reforços, vê a arena lotada e pulsando novamente? Olha, sem dúvida, não tem folga nenhuma, porque o objetivo principal, sem dúvida, é subir,
mas o objetivo é de ser campeão. Então a gente, por mais que esteja no G4, a gente quer alcançar os adversários que estão mais à frente. E a gente tem sofrido um pouco nesse primeiro turno por jogar os principais jogos fora de casa. E se a gente conseguir manter uma diferença legal, no segundo turno eles caem na arena e aqui dentro, sem dúvida, é muito diferente. Todo mundo sabe disso, por mais que pode estar na situação que for. Eles sabem que jogar aqui dentro é sempre muito complicado. E a gente, sem dúvida, tem essa vantagem, porque nesses jogos eu não tenho dúvida que a arena vai estar lotada e com a arena lotada a gente é sempre muito forte. E buscar esses pontos que vão nos faltar, se faltar para alcançar o título, com a arena lotada é um pouco mais tranquilo. Diego, aqui na tua esquerda, me permita fazer duas perguntas para ti. O Roger mencionou numa entrevista recente que ele com a comissão fechou 4 meses à frente do Grêmio. Se a gente olhar a temporada, quando começou com o Mancini, aí depois vem o Roger, ele tentou estabilizar a defesa. Pela tua experiência e pelo que vocês têm conversado, o time do Grêmio, vocês como time, estão em que fase da temporada? De encontrar um jeito de jogar, encontraram um jogo, estão tentando evoluir para alguma outra fase? Qual é a fase do time na temporada? E a outra pergunta que eu quero te fazer é, o Grêmio vai voltar a jogar contra o Bahia 7 meses depois daquele confronto direto na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E para muitos que estavam lá em Salvador, aquele jogo foi um tanto quanto emblemático também para o desfecho que o Grêmio teve na temporada. Que tipo de sensação tu particularmente vai ter de reencontrar um adversário daquela reta final, de voltar a jogar lá? O Grêmio perdeu lá 3-1, né, na reta final do campeonato. Olha, primeiramente a fase que o Grêmio está nos últimos jogos é das melhores, porque a gente está 9 jogos sem perder, vencemos um jogo importante dentro de casa, né, e como eu disse, com a equipe mais agressiva e sem sofrer na parte defensiva. Então, para mim, a nossa equipe tem evoluído muito bem, tá numa fase boa. E jogar lá contra o Bahia é sempre muito difícil, ainda mais numa fase difícil que a gente passou ano passado. Um jogo de 6 pontos. Perder para o Bahia lá não é normal, mas na ocasião que estava passando na competição, era um jogo difícil, mas o nosso início lá não foi legal para a situação. Mas ganhamos do Bahia aqui, perdemos para o Bahia lá, e isso não foi o fator decisivo, né, para o que aconteceu ano passado. Mas são águas passadas, isso não interfere em nada, até porque tem um grupo quase novo, né, para jogar esse jogo, e a fase é totalmente diferente, e a gente tem um objetivo hoje diferente, onde a gente quer buscar as equipes que estão na nossa frente. Um jogo de 6 pontos, onde a gente ganhando, sem dúvida, muda de vez o nosso pensamento de só G4, né, por enquanto, para ir em busca de uma coisa diferente, que é o título, né, porque a nossa possibilidade vai ser bem real para jogar segundo turno e com todos os jogos decisivos dentro da nossa casa. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal.